nosso entrevistado de hoje aqui no Tabuleiro do Poder é o deputado federal Ivan Valente. Líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Ivan Valente exerce hoje seu 6º mandato consecutivo como deputado federal. Está no PSOL desde 2005, ano em que deixou o PT após 25 anos no partido. Deputado, muito obrigada por me receber deputado. aqui no seu gabinete. É um prazer estar com vocês aqui. Então vamos começar falando da reforma da Previdência. O senhor acredita que o Brasil hoje precisa de uma reforma e como seria ela para o PSOL? Veja, o Brasil precisa distribuir renda e gerar emprego. Então, o pessoal tem outra visão, né? Se você diz que o caixa está quebrado, né, que não tem dinheiro aqui no Brasil, você precisa arrecadar dinheiro. Então, você vai arrecadar de quem? Né? A linha do Paulo Guedes, do Bolsonaro, do Temer, era o quê? Arrecadar dos pobres. Então, se eles vão arrecadar R$1 trilhão, que eles dizem que o caixa está quebrado, 850 bilhões de reais vão sair de quem ganha até 3 salários mínimos no máximo. A maioria é 1 ou 2 salários mínimos, tá certo? Nós temos uma outra proposta, por exemplo, começar com a reforma tributária. Se eu fizer uma reforma tributária agora, para valer, por exemplo, taxar lucros e dividendos, a especulação financeira, isso daria de cara 550 bilhões de reais em 10 anos. Só taxação de lucros e dividendos. Se eu for taxar grandes fortunas e grandes heranças, eu consigo arrecadar em pouco tempo 700 bilhões de reais. Ou seja, eu já cobri o déficit que eles querem cobrir. Tirando de quem? De quem tem muito, quem especula com dinheiro. Se eu tirar 1 trilhão de circulação dos trabalhadores que estão no INSS ou no regime próprio de Previdência Social, eu estou tirando dinheiro que circula na economia. Eu estou diminuindo a arrecadação fiscal geral e também a da Previdência Social. Então, eu estou diminuindo o consumo, eu estou prejudicando o comércio e prejudicando a indústria. Eu estou satisfazendo a quem? Aos bancos. O único setor que ganha com a reforma da Previdência são os bancos. Reforma de Previdência você faz de 40 em 40 anos. É com cálculo atuarial, quando a população envelhece de fato. Aqui no Brasil se faz de 4 em 4 anos. Todo mundo fez. O Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma fez. O Temer quis fazer e foi impedido pela JBS, as suas denúncias. E agora essa é a mais radical delas. Pois é, no caso dessa reforma que já passou em primeiro turno na Câmara, deu para fazer algumas emendas lá no plenário, no caso dos professores, por exemplo. Deu para aliviar de alguma forma, para ajudar algumas categorias em especial? Eu diria que o Congresso tirou aquelas coisas mais evidentes, entendeu? Que tornavam as pessoas não pobres, mas paupérrimas, entende? Sem nenhuma retaguarda social. Então, na prática, essa reforma, ela não resolve nem o problema fiscal do país e muito mais, ela cria mais desigualdade, ela cria mais desemprego, ela só serve ao capital financeiro e aos bancos. E a questão do presidente Jair Bolsonaro, foi muito divulgado a questão de emendas, liberação de emendas para votar a reforma da Previdência, de que ele teria liberado então essas emendas para conseguir os votos. Isso pode ele ser penalizado de alguma forma por essa liberação de emendas? Veja, aqui no Brasil nós tivemos sempre uma prática muito criticada, né? E denunciada como compra de votos. Eles criaram 40 milhões em emendas para deputados que votarem a favor. Isso quer dizer o quê? Eles compraram os votos, né? Eles compraram os votos. Tem deputados que declararam abertamente, como a reforma é muito impopular, entende? Eu tenho que ter uma compensação. Então, o que foi feito aí chama compra de votos, o nome disso é corrupção, entende? Então, o Bolsonaro, que foi eleito sob a consigna de combate à corrupção, está praticando corrupção, e não é só na compra de votos. É nos candidatos laranja, nas milícias que ele botou dentro do gabinete do filho dele e assim por diante. Então, há muito cinismo nisso tudo, e é interessante que grande parte da mídia brasileira deixa passar. Antigamente, estão comprando votos, etc. Agora não. Então, os fins justificam os meios. Se é para passar a reforma da Previdência, pode comprar voto. Isso devia ter sido divulgado de tal forma que anulasse
que anulasse a própria votação, porque ela corrompeu a votação no Congresso Nacional. Como o senhor avalia a decisão do PDT de suspender os parlamentares que votaram a favor da reforma, como a deputada Tabata Amaral? A fidelidade partidária é uma norma muito elogiada. Por exemplo, o nosso partido votou unânime, certo? Porque quem entra no PSOL, na verdade, entra sabendo que na reforma da Previdência não dá para votar contra o povo. Essa reforma é contra o povo, né? Agora, você pode romper com a fidelidade e está certo, ou você pode romper com a fidelidade e estar votando contra o povo. Nesse caso, entendeu? Cada partido tem a sua flexibilidade, né? O partido deve tomar a decisão de acordo com o seu estatuto, entende? Que essa pessoa se comprometeu com o programa partidário e foi fechado numa convenção democrática, não imposta, então o partido tem o direito de exercitar isso. Eu, por exemplo, saí do PT há 25 anos atrás e eu estava com a razão. Porque o PT foi contra a reforma da Previdência em 2004, entende? E queria me obrigar a votar a favor da reforma da Previdência. Eu saí do PT e fui suspenso, fui punido dentro do PT. Por esse motivo? Por esse motivo, pela reforma da Previdência. Outros foram expulsos, como a Heloísa Helena, a Luciana Genro e etc. Mas ali quem estava errado era o partido. Entende? Porque o partido programaticamente era contra a reforma da Previdência. E depois, chegando lá, ele foi pragmático. Falou, não, eu preciso fazer a reforma, então todos os deputados têm que votar a favor. Eu falei, não. Aí não. Porque eu me comprometi com o meu eleitor, com o cidadão, e com o programa do partido. Então depende, entende? Claro que às vezes, dependendo do voto ser de consciência ou não, determinado tema, você pode liberar a bancada. Isso existe em qualquer partido político, né? Mas nesse caso, eu acho que tinha uma coisa certa. Quem está do lado do povo, na minha opinião, deveria ter votado contra a reforma da Previdência. Deputada, agora vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco sobre a Operação Lava Jato. Recentemente ela completou 5 anos. Como que o senhor avalia essa operação até aqui? Isso teve um bom começo, mas terminou mal. Terminou mal porque o juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba, né, passaram a atuar fora da lei. Fora da lei. E agora o site Intercept está demonstrando isso, porque aqueles diálogos são verdadeiros, entende? E eles comprovam que um juiz, ele tem que ser um magistrado, ele não tem que ser o comandante da frente da Lava Jato. O comandante dos procuradores, o comandante da Polícia Federal, ele errou, ele cometeu crime. Então, quando um procurador, né, passa a ganhar dinheiro dando palestras, entende? E ele tem um lado político e ideológico, ele não se baseia mais nas provas reais, eles mancham o papel da justiça. E é isso que aconteceu com a Operação Lava Jato. Então, a mesma coisa eu digo que eu disse anteriormente, os fins não justificam os meios. Então você vai ver jornalistas, você vai ver analistas que vão dizer o seguinte, o que importa é que pegaram os empreiteiros, que pegaram políticos corruptos e botaram na cadeia. Como foi feito o método, se atropelou o devido processo legal, a democracia brasileira, o Estado Democrático de Direito, não tem importância. Tem importância. Senão nós construímos um Estado autoritário, fascista aqui. E eu lutei, eu fiquei 10 anos na clandestinidade, na cadeia, lutei contra a ditadura militar durante 21 anos para construir um Estado democrático de direito. Então, eu não faço concessões à liberdade. Então, se o Sérgio Moro começou denunciando a corrupção, investigando, ótimo. Começou bem. Aplaude. Mas depois, ele tem uma ideologia, entende? Ele teve lado e mais. Ele cometeu o maior erro. Ele foi para o governo do Bolsonaro depois de ter patrocinado praticamente a vitória do candidato vencedor, Jair Bolsonaro, um sujeito de extrema direita, considerado no mundo todo. Então, ele realmente perdeu qualquer tipo de legitimidade para reivindicá-lo. Aliás, os próprios diálogos, os procuradores falam isso. Poxa, o Moro não devia ter ido para o Ministério da Justiça, porque isso vai pegar mal demais. Quer dizer, ele soltou as fitas, mandou prender o presidente coercitivamente, tudo ilegalmente, tudo ilegalmente. Porque o que o Moro fez não foi tudo legal. Entende? Está aí os fitas para mostrar. Então,
nós entendemos o seguinte: infelizmente, essa Operação Lava Jato, ela virou um grande elefante branco. Então, tanto é que a grande imprensa mesmo está se virando contra. A única que não está é a Globo. Porque a Globo construiu aquela imagem que ela queria. E agora ela não pode mais sair. Ela construiu uma armadilha para ela mesma. Então, ela é lavajatista até o fim. Sobre o Sérgio Moro, o senhor publicou no seu Twitter: se Bolsonaro mantém Moro como ministro, ele transfere o sangamento público para dentro do governo, mas se o demite, assume as críticas de imparcialidade e justiça. Qual dessas opções seria a melhor para o país e qual o senhor acha que vai acontecer? Não, veja, eles têm um acordo. Isso aí ficou claro, né? Quer dizer, o Moro, ao largar 22 anos de magistratura e pegar o desgaste de ir para um governo do Bolsonaro, depois de ter patrocinado, na prática, essa arrancada do Bolsonaro, na verdade, eles combinaram. Tanto que o Bolsonaro colocou isso publicamente, né? Eu vou indicar para o Supremo Tribunal Federal. Então, tem uma barganha aí, né? Então, o que o Moro está fazendo? Ele está recuando, ele está, inclusive, hoje, ele tinha um apoio mais generalizado da sociedade, ele está com o apoio mais da extrema-direita, que é o bolsonarismo que vai à rua, que é o lado mais irracional de intervenção militar, de combate ao Congresso aberto, ao Supremo aberto, veja, muito antidemocrático. Então, é muito estranho que logo um juiz seja apoiado pelo setor mais antidemocrático, bolsonarista. Então, na verdade, o que nós temos aí é que o Moro virou refém. Ele quer ir para o Supremo, né? Mas talvez no começo o projeto fosse mais longe. Porque o Bolsonaro primeiro falou que não queria ser candidato à reeleição, mas agora todo mundo sabe que ele já anunciou várias vezes que pretende se candidatar. E como é que o senhor avalia esses primeiros meses, então, de governo Bolsonaro? Ele, na prática, na presidência da República, como é que está? Se você tem aí as diversas áreas de governo, você vai ver que eles não têm um programa para implementar. Então, na economia, é só a reforma da Previdência, eles já sabem que não basta, mas não tem uma solução, né? Então, é um governo que tem enormes fragilidades, né? Tem simbologias que são péssimas, do tipo assim: eu vou nomear o meu filho para ser embaixador em Washington. Qualquer embaixador, qualquer diplomata em qualquer país do mundo sabe que você não... Quem termina a carreira em Washington é término de carreira. Ele fez o aniversário e ganhou de presente. Entende? Mas atrás disso tem uma coisa muito pior do que as relações comerciais com os Estados Unidos, que é criar um movimento internacional de extrema-direita, em que o Trump se alinha, em que o Matteo Salvini na Itália, o Viktor Orbán na Hungria, o Bolsonaro, filho, o Eduardo, ele quer criar um movimento internacional. Então, ele não quer ser embaixador em Washington, ele quer ser um articulador patrocinado pelo pai, mesmo aí em confronto até com os militares que o apoiam, até com a sua base de sustentação política, etc. Então, tudo isso mostra um governo que deixa uma grande interrogação sobre o futuro, sobre a estabilidade democrática do Brasil e sobre o crescimento econômico. Deputado Ivan Valente, queria também te perguntar, aproveitar a oportunidade de estar aqui e falar um pouco do Guilherme Boulos, que foi o candidato do PSOL escolhido aí para as eleições de 2018. Passado esse tempo, já depois das eleições, qual a importância então do Guilherme Boulos como um líder de esquerda, um líder de oposição no Brasil hoje? O Boulos, ele é um quadro político promissor, entende? Ele certamente terá um papel muito grande a cumprir aí no futuro do PSOL, né? E nós não sabemos como serão os desdobramentos dessa era pós-Bolsonaro, ou pelo menos no final desse mandato. Além do que, a grande liderança nacional que é reconhecida é o Lula. E ele, nesse momento, está afastado da vida pública, né? Então, o Boulos surge como uma alternativa a ser construída, né? Com grande capacidade de articulação e pertencendo a um partido que não tem máculas
em termos éticos, entende? Tem um programa bem definido e tem uma militância política muito ativa. O senhor foi filiado ao Partido dos Trabalhadores por 25 anos. Como o senhor vê o PT hoje? Quais foram os impactos das eleições, da prisão do Lula? Houve autocrítica suficiente? Eu ajudei a fundar o PT. Então, o PT ele cumpriu um papel histórico muito grande no Brasil. A história vai registrar isso, entende? Ele foi o primeiro grande partido de massas de esquerda. E ele projetou uma grande liderança operária, popular, vindo de baixo, né? Mas o partido, ele foi fazendo concessões para chegar ao poder, rebaixando o programa e buscando o financiamento privado de campanha, e isso manchou a sua trajetória. E isso depois desembocou nos problemas éticos aí do mensalão, da Petrobras e etc. Né? O Lula está preso há mais de um ano já lá em Curitiba. E agora o Supremo vai julgar no segundo semestre a suspeição do Moro nesse caso. O senhor acha que existe a possibilidade do ex-presidente Lula ser solto? E como é que o senhor está vendo essa prisão já de mais de um ano? Olha, no caso do presidente Lula, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu sou contra a prisão de segunda instância. Eu acho que tem que ter, eu sou garantista, tem que ter o transitado em julgado. Isso foi uma antecipação e foi uma covardia do Supremo Tribunal Federal. Inclusive com o Twitter do Vilas Boas, chefe do Exército, em cima da definição do habeas corpus dele, que teria mudado o rumo da história, possivelmente, né? Então, essa é uma realidade. A segunda questão, o Lula pode ter muitos erros e pode ser que tenham acusações graves contra ele, mas não a do triplex do Guarujá. A do triplex do Guarujá não tem provas materiais. Ela é uma montagem, entende? E ela foi o fator que viabilizou a prisão dele. Então, eu não acho que a saída do Lula vai se dar de uma forma assim, de uma decisão jurídica, porque o Supremo já adiou isso 3 vezes. Ele não quer julgar a questão da terceira instância, ele não quer julgar a suspeição do Moro. Então, isso vai sendo empurrado à medida que o governo Bolsonaro se desgaste e haja pressão das ruas, aí o Lula pode sair, minha opinião. Mas se for só uma decisão jurídica, eu acho que ainda nós não estamos nessa fase. Mas pode acontecer, porque o desgaste do Bolsonaro, ele tem se dado numa velocidade maior que esperada por todo mundo. Ou seja, ele é realmente uma figura que se supera, que tropeça nas pernas, entende? Então é um governo que só dará certo se houver um boom econômico, minha opinião. Que aí a elite fecha os olhos e fala assim, deixa esse maluco aí, entende? Contanto que a economia vá bem, tudo bem, entende? Mas se a economia não deslanchar, entende? Isso vai se tornar uma crise no nosso país. Aí sim, então teria que ver como é que se desdobra com a prisão do Lula, essa questão toda. Tem muito a ver com decisões políticas do judiciário brasileiro. Deputado Ivan Valente, muito obrigado pela entrevista aqui no Tabuleiro do Poder. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês.